Segundo livro das Crônicas, capítulos de número 20. Vou ler a partir do verso de número 1. Os irmãos que tiverem Bíblia, acompanhem. Se não tiver, aproxime-se daquele que tem a palavra de Deus, para que junto nós possamos entender a palavra do Senhor. Diz assim: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe e os da montanha de Seir, pelos quais não permitistes que passasse Israel, quando vinha da terra do Egito, mas eles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Vamos orar? Levante a tua mão, a tua Bíblia, peça para que Deus fale ao teu coração nessa noite. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui está, meu Deus, a tua palavra, que é como um martelo, a tua palavra que esmiuça a penha. Ó meu Deus do céu, atenta para a alma da tua igreja, para a alma dos ouvintes de perto e de longe que ouvem, meu Deus, que estarão ouvindo esta palavra. Meu Deus, alimenta a alma de cada um, meu Pai. Meu Deus, entra nesta guerra, nesta peleja, meu Deus, a qual a tua igreja, o teu povo tem vivido, tem vivenciado nesta terra, meu Pai. Ah, Senhor, estende, meu Deus, a tua mão poderosa, a tua grande mão, meu Pai, e peleja pela tua igreja, pelo teu povo mais uma vez. Senhor, nos dá estratégia, meu Pai, nos dá poder, Senhor da glória, para que possamos sair, meu Deus, mais uma vez vitoriosos da tua presença, Pai.
Abre, Senhor, por bondade, por misericórdia, o nosso coração, e que a tua palavra ela possa adentrar no profundo da alma, e assim, meu Deus, ela produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo teu Espírito Santo. Fala conosco, em nome de Jesus, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Dê uma salva de palmas para Jesus, bem alegre. Graças a Deus. Aleluia. Igreja, creio que o Senhor, Ele tem uma palavra ao nosso coração. Esteja atento à palavra de Deus, não desfaleça os teus olhos, a tua fé, mas atenta ao teu ouvido a palavra de Deus, pois certamente o Senhor irá nos dar vitória, irá nos dar estratégia para que nós possamos vencer o dia mau a qual nós estamos vivendo. Meus irmãos, palavra gloriosa da parte de Deus aqui para nós, né, segundo o livro das Crônicas, no capítulo de número 20, e nós vemos aqui, né, pelos poucos versículos que nós lemos, nós vemos como que uma luta muito grande, né? O rei aqui iria passar, o rei Josafá, e na verdade o Senhor sempre ele esteve com o seu povo, e todos aqueles reis, né, que buscava a presença de Deus, todos aqueles reis que obedecia a Deus, né, que colocava o povo no caminho do Senhor e andava segundo a vontade de Deus, certamente o Senhor era com aquele rei e também o Senhor era com o povo, né, naquela época, naquela dinastia. E observa bem uma coisa, que quando o rei ele era opostamente à vontade, ao caminho de Deus, certamente o povo também era de acordo com o coração do rei. Isso porque o profeta Oséias, ele escreveu, né, lá já no final dos seus capítulos, ele diz que tal povo, tal sacerdote, ou vice-versa. Então, se o rei era mau, o povo era mau. Se o rei era obediente, o povo era obediente. E nós observamos pela palavra de Deus, né, nos capítulos aqui que fala acerca de Josafá, que em partes Josafá ele foi um homem íntegro, ele foi um homem abençoado, ele foi um homem que ele procurou, né, servir a Deus, ele foi um homem que ele procurou fazer tudo segundo a vontade de Deus, mas não na verdade 100%. Sabe aquele crente que às vezes ele é bom numa coisa, em outra coisa ele não é, numa coisa ele é fiel a Deus, na outra coisa ele já não é, uma coisa ele defende, a outra coisa ele critica. Então Josafá ele era mais ou menos assim, ele não foi 100% um homem que adorava a Deus, mas o pouco que ele foi, Deus foi com ele. E algo que é interessante, que chama a nossa atenção, né, por exemplo, no capítulo de número 18, desse mesmo livro de 2 Crônicas, para nós entendermos, porque Deus, nós sabemos que Deus é Ele que nos livra, nós sabemos que Deus é o Deus que nos guarda. E para os irmãos entender o que eu vou falar, aqui esse capítulo 20, Josafá ele vai passar por um grande processo. Deus era com ele, Deus era com o povo dele, só que os inimigos que se levantaram, meus irmãos, a Bíblia diz aqui que era como areia da praia, ou seja, Josafá era 3 nações contra Judá, só que era tanta gente que a proporção era incontável de um canto para o outro, era impossível Josafá vencer. Agora, se ele era temente a Deus, se ele buscava a Deus, por que o Senhor ele permite o inimigo se levantar contra Josafá? Nós vamos ver isso. Em contrapartida, a gente observa um pouco mais atrás no livro de Reis, nós vamos ver que no reinado, até esse dia eu comentei sobre isso, no reinado do rei Salomão, o Senhor ele disse que o reinado de Salomão ia ser um reino de paz. Deus iria dar paz
a Salomão, aos inimigos de Salomão, que ele ia viver, de uma maneira que ele ia só exaltar o nome do Senhor, ia só ser exaltado, ia ser próspero, ia ser abençoado, porque Deus ia dar paz. Nos 40 anos que Salomão reinou, foi 40 anos de paz, não teve guerra, Deus deu paz na terra. Só que aqui com Josafá, Deus vai levantar o inimigo, Deus vai levantar a nação, como no final do reinado de Salomão, pela sua idolatria, pela forma que ele começou a desobedecer a Deus. Deus também levanta um povo contra Salomão, mas já estava no fim da sua vida. E aqui com Josafá não foi diferente. O capítulo aqui de número 18 deste livro segundo livro das Crônicas, a Bíblia vai mostrar para nós que Josafá, no verso 1 do capítulo 18, que Josafá, ele tinha ali uma riqueza muito grande, e tinha glória em abundância. Era um homem ali que não faltava nada para ele. E a Bíblia vai mostrar para nós que ele vai até Acabe, rei de Israel, vai até Samaria, e a Bíblia diz que ele vai fazer uma aliança com Acabe. Para quem não sabe, presta bem atenção para você entender o motivo desse capítulo 20. Para você que não sabe, Acabe, ele foi um homem que anteriormente ele temia o Deus de Israel, ele conhecia Deus, ele tinha convicção que Deus existia, que Deus falava e acontecia, ele teve provas acerca da veracidade de Deus. Só que Josafá, por questões políticas, alianças políticas, Josafá ele vai casar com uma mulher chamada Jezabel, que o pai dela era sacerdote de On, do Deus que adorava o sol, Deus do sol, entre outras coisas, e Jezabel era sacerdotisa de Baal. E a Bíblia diz que nesse relacionamento, nessa união, a Bíblia mostra para nós que Jezabel, ela vindo para Israel, para Samaria, ela trouxe do seu país a idolatria, ela trouxe os deuses da sua religião, como Baal, entre outras coisas, e por Acabe, seu rei, ela ser a rainha, eles obrigaram, eles impuseram para que o povo de Israel voltassem a sua adoração, não ao Deus Jeová, o Deus criador dos céus e da terra, mas para que o povo começasse a adorar a Baal. Por quê? Porque Baal se via, Baal era palpável, Baal ofereciam-se a ele oferendas, holocaustos, ofertas, dádivas. Eles estavam vendo Baal, tinha Baal de todo tamanho, em todos os lugares. Só que Deus, cadê Deus? Aonde está Deus? Aonde tem uma miniatura, onde tem um desenho, onde tem uma foto, eu quero um sinal, eu quero tocar, eu quero ver. Não, esse Deus não serve para nós. Nós queremos um Deus visível, um Deus que esteja no nosso meio, que nós olhamos para Ele, Ele está olhando para nós o tempo todo. Esse negócio de Deus de Israel não serve. Fizeram a cabeça do povo, daqui a pouco está todo Israel prostrado diante de Baal. Está todo Israel adorando a Baal, juntamente com Acabe e juntamente com Jezabel. Acabe se torna um idólatra por intermédio da sua esposa, e Acabe está ali num tempo mais ou menos de paz, e do nada ele pensa: peraí, nós conquistamos Ramote e Gileade, Ramote e Gileade é nossa, e nós estamos aqui em paz, nós estamos aqui quietos, nós temos que tomar Ramote e Gileade porque é nossa, nós temos direito. E daqui a pouco desce Josafá, rei de Judá, abençoado, homem de Deus, e se encontra com Acabe. E a Bíblia diz que quando ele vai encontrar com Acabe, e quando tem aquele encontro de Acabe e Josafá, Josafá vai dizer para Acabe que como é Acabe, também seria ele. Como fosse os seus soldados, os seus cavaleiros, assim também seriam os dele. E ele fez uma aliança
juntamente, né, com Acabe, que era idólatra, que era um pecador. Lembra bem, Josafá era homem de Deus, ele fez essa aliança. E a Bíblia diz que então, ali em meio a todas as situações que iam ter ali, os rituais de profetas de Baal, né, que mais de 400 profetas vai profetizar para Acabe, vai dizer: Acabe, né, suba a Ramote Gileade, pode subir, que certamente Deus vai te dar na tua mão, certamente você vai tomar posse, suba, pode ir. E todo mundo profetizava a mesma coisa. Josafá achou estranho, pediu um profeta de Deus. A Bíblia diz que o profeta estava trancado ali bebendo água e pão de fel de amargura. Um profeta chamado Micaías é colocado diante de Josafá, e Josafá vai ter uma visão. Aliás, o profeta Micaías vai ter uma visão de Deus, vai dizer para Josafá, vai dizer para Acabe: olha, eu vejo o povo de Israel disperso pelos montes como ovelhas sem pastor. Certamente Josafá vai entender o mistério. Acabe talvez não entenda, porque 400 tinha dito: suba, que o Senhor será contigo. Um diz: o povo vai ficar disperso, vai ser ovelha sem pastor. Jamais Acabe daria crédito a essa visão. E a Bíblia diz que eles vão para a peleja, eles vão guerrear. Chegando na guerra, a Bíblia diz que o rei Josafá, ele é confundido com Acabe, e os inimigos se levantam para matar Josafá. Josafá clama a Deus, Deus dá o livramento e ele consegue sair com vida. Deus dá um sinal que Deus não estava naquele negócio. A Bíblia diz que um homem, na sua simplicidade, ali testando o seu arco, ele coloca ali uma flecha no seu arco e flecha e solta, e o vento se encarrega de levar, ou o anjo de Deus, e aquela flecha chega ali num determinado lugar, no corpo de Acabe, onde não havia proteção da sua armadura. E ele então é ferido, e ele clama para que levasse ele para Samaria, porque ele não queria morrer no campo de batalha. E havia uma profecia que foi ali profetizada pelo profeta, dizendo que o sangue de Acabe seria derramado na entrada do portão de Samaria, próximo da fonte. Havia uma profecia, foi profetizado antes. E então Acabe chega com a sua carruagem, quando ele entra ali pelos portões de Samaria, a Bíblia diz que ali então ele morre, como foi predido pelo profeta. O que eu quero dizer? Que Josafá, ele volta, né? Acabe tinha muito, mas a ganância e a desobediência levou Acabe à morte. A união de Josafá levou a Josafá a passar por um grande medo. E agora nesse capítulo 20 que nós vemos aqui, a palavra do Senhor vai mostrar para nós o porquê ele vai passar por esse grande processo, por essa grande afronta, por essa grande intimação. Meus irmãos, analisa bem uma coisa. A palavra do Senhor fala para nós que Deus, ele vai vir buscar um povo santo, um povo de coração limpo, um povo separado, um povo puro, um povo de boas obras. Deus, o Senhor, ele não vai vir buscar ninguém contaminado. Não adianta você que tem o coração dividido, metade do teu coração é para Deus, metade é para o mundo. Deus, eu já digo de agora, segundo a Bíblia, segundo a autoridade que é me dada, Deus não tem compromisso com você. Você quer que Deus tenha compromisso contigo? Tenha compromisso com Deus. É 100% para Deus? Não, pastor, mas é 99,9% para Deus e 0,1% para o mundo. Deus não quer. É tudo para Deus ou 0,1% vai te levar para o fogo. Com Deus não tem negócio. A gente não negocia com Deus. Sabe por quê? Porque Deus é o Senhor. Deus simplesmente ele impõe, Deus ele ordena, Deus ele manda e tem que ser executado.
Se não for obedecido, se não fizermos o que Deus manda, nós estamos reprovados. É simples as coisas, não tem contenda com Deus, não existe contenda. O homem contenda porque é tolo. Ah não, Deus vai entender, Deus ele sabe, Deus ele... Pensa assim, continue sendo enganado dessa forma, continue. Com Deus é sim, sim, não, não, não tem negócio com Deus, não existe. Não vejo negócio com Deus na Bíblia. E Josafá, sendo um homem santo, sendo um homem que procurava obedecer a Deus, ele vai se unir com o ímpio, ele vai se unir com Acabe, com o idólatra, para dizer: olha, eu sou igual a você, os meus homens são igual aos seus, os meus cavaleiros serão como você, certamente eu vou nessa peleja contigo, nós vamos vencer então, nós vamos tomar Ramote e Gileade. Meus irmãos, não é para ter união, não é para ter confraternização, e não é para ter negócios com ímpio. Pastor, mas é vida, pastor, é alma. Eu pergunto, por que esse amor tanto com o ímpio? Por que esse amor por essa causa? Por que esse amor por esse negócio? Será que se não fosse a causa, o negócio, o interesse, será que haveria esse amor tão grande assim pelo ímpio, a ponto de ir contra a vontade de Deus? Nós só amamos as pessoas quando há interesse. O homem, ele não ama a mulher se não houver interesse. A mulher não ama o homem se não houver interesse. Pastor, mas qual mulher que é linda, que se apaixona por qualquer homem, que não atrai ela, que não convença ela? Qual homem que é lindo, ou enfim, ele tem alguma coisa que ele vai se atrair por qualquer mulher? Não existe isso de forma alguma. Tem que ter uma determinada atração, tem que nascer um amor, alguma coisa tem que acender. Mas o que eu quero falar? Aonde eu quero chegar para os irmãos? A palavra de Deus, lá no capítulo, lá na epístola de João, ele deixa claro lá para nós que se alguém que não segue o mesmo ensinamento que nós, ou traduzindo, se alguém que não segue a mesma doutrina que nós, vier até nós, João fala para nós não saudar essa pessoa. E ele diz também para nós não receber essa pessoa dentro da nossa casa. Por quê? Porque se nós fizermos tal atitude, nós estaremos nos misturando, estaremos tendo parte ou participação nas más obras dessa pessoa. Você pensa que é fácil servir a Deus? Você pensa que é fácil obedecer a palavra de Deus? Eu pergunto, quem faz isso? Ninguém. Só quando não é da nossa vontade, a gente arruma desculpa: estou doente, estou com problema, vou em tal lugar, vou não sei não. Quando não interessa a gente não vai, mas quando tem interesse, pode ser no fim do mundo, no fundo do mar, a gente dá um jeito para ir. Mas João, ele fala para nós não termos aliança. Mas aonde eu vou chegar? Eu quero falar para os irmãos que, mediante a esse ato de Josafá, ele sabendo que o Senhor era Deus de um povo santo, de um povo separado, Josafá ele vai unir. E quando Josafá ele se une com Acabe, a Bíblia diz que a ira do Senhor vai se levantar contra Josafá, vai se levantar de uma maneira tão terrível que Josafá ele vai temer, ele vai ficar preocupado. A Bíblia é clara em dizer para nós, aqui no capítulo 19, no verso 1 desse livro de 2 Crônicas, diz que Josafá, rei de Judá, ele voltou à sua casa em paz de Jerusalém. No verso 2 diz que levanta Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe sai ao encontro. Josafá está chegando, o profeta, o vidente, vai ao encontro de Josafá e vai dizer ao rei Josafá uma palavra de Deus no versículo de número 2, bem assim: devias tu
ajudar ao ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrece? É uma pergunta. Devia tu ajudar o ímpio, que era Acabe, e amar aqueles que o Senhor aborrece? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Só por causa dessa união, só porque ele amou e porque ele quis bem a obra de Acabe, o Senhor falou: a grande ira de Deus vai vir sobre você, a mão do Senhor vai ser pesada sobre a tua vida. Queridos e amados irmãos, deixa eu te dizer uma coisa que eu sempre falo: quando Deus ele põe o dedo, quando Deus ele põe a mão, não existe homem, não existe mulher, não existe inferno, não existe anjo que tira o dedo ou a mão de Deus daquele com quem Deus está tratando. Não adianta fazer campanha, não adianta buscar, não adianta interceder. Pastor, vamos fazer, deixa eu fazer, vou pedir, vou buscar. Faça o que você quiser, mas enquanto Deus estiver tratando, Deus vai tratar até o furor, a ira de Deus passar, e então a misericórdia de Deus após virá sobre aquela situação. Pastor, mas Deus é bom. Deus é bom. Eu prefiro olhar para Deus e não ver bondade em Deus. Eu, a minha pessoa, prefiro olhar para Deus e ver Deus como um fogo consumidor. Eu prefiro olhar para Deus e ver Deus como um Deus que se ira, que se vinga de todos aqueles que desobedecem a sua palavra. Sabe por que começou a olhar para Deus e ver Deus com o coração ali cheio de coraçãozinho, emanando amor imensurável? Eu vou olhar para Deus, puxa, Deus é amor. Eu vou acreditar na justiça, no juízo de Deus quando? Nunca. Então eu olhando para Deus, não é assim? Quando o filho tem um pai e percebe que o pai é aquele pai que fala, só fala: ah, menino, ah, quando eu te pegar, ah, Isabela, né? O filho desde pequeno, desde quando aprende a ouvir, ele ouve o pai falando aquilo. Ele cresce, vai ficando grande, e o pai: ah, quando eu te pegar. Sabe quando que ele vai dar crédito para o pai? Nunca, porque o pai é um mentiroso. Vai pegar, que meu pai só fala, não faz nada não. Meu pai me ama demais, eu sou tudo na vida dele. Acho que ele vai fazer alguma coisa para mim ou comigo? Tem gente que pensa que Deus é desse jeito. Não, Deus me ama. Deus me amou tanto que ele deu Jesus, ele deu seu filho, né? O único filho que ele tinha, ele deu por amor a mim, por amor ao mundo. Que Deus é bom demais da conta. Deus não vai fazer nada comigo não. Pensa você dessa forma. Pense você assim: Deus não é bobo, Deus não é louco, Deus não é retardado. Deus, diz a Bíblia, que Ele fala e Ele cumpre. Deus, Ele cumpre. O que vai acontecer? A palavra do Senhor fala que vem os moabitas, vem os amonitas e vem os outros da montanha de Seir. Vem 3 povos contra Josafá. Meus irmãos, o povo de Israel não tinha culpa, o exército não tinha culpa, o único culpado era Josafá. Só que detalhe, Josafá era o líder, Josafá era o cabeça de Israel. Então Deus tocando em Josafá, Deus tocava em quem? Deus tocava em todo mundo. Deus toca no pai, Deus toca em todo mundo em casa. Deus toca no pastor, Deus toca em todo mundo na igreja. Deus toca no dono da empresa, Deus toca em todo mundo na empresa. É desse jeito que as coisas acontecem. Deus toca no presidente da nação, a nação toda sofre. É desse jeito que as coisas acontecem. Só tem uma maneira: não é eu que vou mudar a vontade de Deus, não é eu que vou mudar os planos de Deus.
quem pode mudar a vontade de Deus, quem pode mudar a intenção do coração ou pensamento de Deus, é aquele que Deus vai tratar com ele. Eu não posso, faz uma campanha, faz isso, não adianta. Quem vai ter que se dispor, quem vai ter que provar a sua humilhação, quem vai ter que provar a sua fé, quem vai ter que provar o arrependimento, quem vai ter que demonstrar alguma coisa para Deus, é o pecador em questão. No caso, Josafá. No caso, ele. Não era o profeta que ia fazer alguma coisa por ele, não era a rainha, não era a princesa, não era o príncipe, não era sacerdote, levita, o povo. Quem tinha que tomar uma atitude para a mão de Deus ser movida era Josafá, porque o negócio era com ele. Quem pecou foi ele, quem errou foi ele. Ele era o único que poderia livrar ele mesmo da ira de Deus, livrar o exército da ira de Deus e livrar toda a nação da ira de Deus. Ele era o único. O que eu quero dizer com isso? Entenda. Nós sabemos o que nós fazemos. Nós sabemos o que a gente faz na rua. Nós sabemos o que nós fazemos no nosso trabalho, no nosso curso. Nós sabemos o que nós fazemos dentro da nossa casa, entre quatro paredes, no escritório, na varanda, lá na roça, lá no lago, ou aonde quer que seja. Nós sabemos o que nós fazemos. Nós sabemos aonde a gente coloca a mão, a gente sabe aonde põe o olho, a gente sabe o que a gente pensa, a gente sabe no que toca. Só que para tudo isso tem uma consequência. Tudo isso tem uma consequência. Se você vai almoçar, você senta ali, ó, naquele monte no formigueiro, tá ali, duro, parece uma casa de cupim. Você sentou ali, pega a marmitona e vai comer. Você sentou ali no formigueiro, está tudo normal. Só que daqui a pouco você vai começar a sentir alguma coisa mexendo em você, na sua roupa. Quando vê, você joga a marmita para lá e sai correndo como desesperado, e a formiga vai te pegar sem misericórdia. Por quê? Porque você está no lugar errado. Você mexeu em algo que não era para mexer. Mas eu só sentei, foi sem querer. Mas tem uma consequência. Está ali, ó, uma caixa de marimbondo, está bonitinha. Você vai lá, cutuca com uma vara. O que vai acontecer com você? Você vai ser atingido. Por quê? Porque você cutucou, você mexeu naquilo. Não era para mexer. Então tudo que nós fazemos vai ter uma reação. Quando os crentes que estão doentes, quando os crentes que estão dormindo, quando os que estão mortos, quando os crentes que estão fracos, que estão desanimados, quando os crentes que não têm força para nada mais, nem para pegar a Bíblia, não tem mais força. Por quê? Por causa do pecado. Mexeu na caixa de marimbondo, foi ferroado, espiritual, sentou ali na casa, no monte de formigueiro, foi atingido, foi passar a mão na cabeça do boi, levou uma chifrada, está tudo machucado, está tudo inchado, está tudo deformado espiritualmente por causa das consequências, da onde colocou o pé, da onde colocou a mão, da onde foi, da onde olhou, está tudo deformado. E agora, quem é o culpado? Meus irmãos, o culpado dos nossos problemas somos nós mesmos. Somos nós mesmos. E se alguém, dependendo da situação, for tentar ajudar, se alguém for tentar pôr a mão aonde Deus colocou a mão dele, essa pessoa que for pôr a mão para ajudar, ele vai ser queimado, ele vai ser ferroado, ele vai ser mordido, ele vai ser cutucado também. Por quê? Porque é o momento de Deus com aquela pessoa. Aquela pessoa fez algo, agora ela tem que pagar por aquilo que fez. E a única maneira das coisas mudar, o primeiro é essa pessoa reconhecer, presta bem atenção, a pessoa reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu erro, reconhecer a sua falha. Espera aí, eu reconheço, de fato eu errei,
Eu sei que isso que está acontecendo na minha vida foi por causa de tal coisa que eu fiz em tal lugar, assim, assim, assim. Eu reconheço, eu errei, eu esqueci de pedir perdão, eu fiz a segunda, fiz a terceira, mas agora veio na minha consciência, eu sei que eu errei, eu já sei, peraí. Ele vai dobrar o joelho, ele vai se prostrar diante de Deus, ele vai rasgar não a sua veste, mas ele vai rasgar o seu coração, ele vai começar a se humilhar e vai dizer: Senhor, eu pequei contra os céus, eu pequei contra a terra, Senhor, eu pequei contra ti, naquela situação, aquele dia, no outro, naquela outra hora, no momento assim, assim eu errei, eu toquei no anátema, Senhor, eu cobicei, Senhor, eu peguei, Senhor, eu levei para minha casa, Senhor, eu reconheço o meu pecado, mas agora eu estou jogando fora, Deus, eu me arrependo. E a pessoa rasga o coração, a pessoa chora, se humilha diante de Deus. Peraí, só isso não basta, ele vai fazer um jejum, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias de jejum, ele vai orar, vai buscar Deus. Aí Deus vai olhar e vai falar: e não é que ele se arrependeu? Não é que ele se arrependeu? Ele está chorando, eu estou vendo sinceridade nele, as lágrimas dele mostram que ele está arrependido, porque eu conheço a lágrima de arrependimento, eu sei o que cada lágrima quer dizer, eu estou ouvindo as palavras dele, ele está chorando, o coração está quebrantado, ele está arrependido, ele está envergonhado por aquilo que ele fez. Sabe o que Deus vai falar? Eu reconheço, chega, eu vou tirar minha mão. Aí Deus vai assoprar e vai dizer: meu servo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Levanta, estou te dando uma nova chance, vai fazer a minha obra, vai fazer o meu querer, mas não erre mais, não peque mais, não desobedeça mais, para que não te suceda coisa pior. Aqueles que olham para Deus e vê Deus como um coração que fica emanando amor, ele bebe, ele xinga, ele mente, ele rouba, ele engana, ele faz coisa errada, ele furta, ele engana Deus, ele engana as pessoas, ele adultera, ele cobiça a mulher do próximo, ele cobiça o homem do próximo, ele pega as coisas alheias. Sabe por quê? Porque ele acha que Deus não vai fazer nada contra eles, que Deus é uma bênção, que Deus é amor, que Deus vai continuar abençoando. E aí vem aquele profeta amigo dele, que come churrasco com ele, que participa ali da mesma panelada, né, da mesma panelinha com ele. Levanta aquele profeta, pega o microfone e diz: olha, homem, olha, meu amigo, né? Só falta dizer assim, meu amigo de eventos, olha, Deus manda dizer que Ele é contigo, tá? Que Deus está te dando vitória, Deus está abençoando, Deus está contigo na tua caminhada, Deus está aprovando tudo que você está fazendo. Olha, você é um exemplo para os olhos de Deus, Deus está orgulhoso e etc, e Deus vai te dar mais vitória e não sei o que, não sei o que. Aí ele já está errado. Ele olha para aquilo, ele ouve aquilo e fala: não, realmente Deus é bom demais, né? Se Deus está comigo, se Deus está aprovando, se Deus está assinando, então agora antes eu estava só nadando, agora eu vou mergulhar, agora eu vou para as profundezas. É assim que as coisas acontecem, é dessa maneira que as coisas caminham. E como eu falo, não adianta a gente fazer campanha, só vai mudar quando a própria pessoa reconhecer a sua miséria, reconhecer o seu pecado e se prostrar diante de Deus em oração e humilhação. Não é o que Josafá vai fazer? Veja que no verso de número 2 do capítulo 20, então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: olha, Josafá, rei, meu senhor, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eles que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi, eles vêm vindo, já estão reunidos. Então Josafá, ele tem medo, Josafá, ele teme, e quando ele teme, quando ele vê que a consequência daquilo que ele fez está vindo, é uma consequência tão grande que ele não tem como mudar, né, ali colocar uma bifurcação, mandar o problema ir para outro lugar ou para outra pessoa e a vir sobre ele.
O que Josafá faz? Ele tem medo, ele gela agora. Na hora o semblante dele vai cair, na hora ele vai lembrar, fala: meu Deus, só porque eu me uni com Acabe, só porque eu fui lá com ele, só porque eu sentei e tomei um chá, só porque eu tomei água, só porque eu subi na peleja, Senhor, mas isso é coisa tão pouca, isso é algo tão pequeno, Senhor. Aos meus olhos isso não é motivo do Senhor se irar, não é motivo do Senhor querer me destruir o teu povo. Meus irmãos, nós pregamos no culto anterior e falamos que o pecado, ele cresce degrau por degrau. Lá no capítulo 1, verso 15 de Tiago, a Bíblia fala dessa maneira: o pecado começa pequeno e ele vai crescendo, é como um pouco de fermento, faz toda a massa levedar. Não pensa você, minha irmã, que hoje você começou, não, pastor, eu só cortei o cabelo um pouquinho só assim. Amanhã você vai cortar um pouquinho mais, depois você vai cortar 4 dedos, daí você vai aumentar. Se Deus não tiver misericórdia, logo você está igual eu e vai ter que pôr peruca. As coisas acontecem assim. Não, é uma basezinha clarinha, daqui a pouco você está com uma preta, está igual satanista. Ah não, pastor, é só um brinquinho desse tamaninho, daqui a pouco você está com um negócio pendurado lá, que parece uma bacia, está assim, até com torcicolo, com a cabeça pendurada. É assim que as coisas começam, é de pouquinho. Ah não, é só aumentar um pouquinho a saia. Como que essa moda, que a saia vem até o joelho, como? Não, que vem até no meio da canela. Tem a moda aí que fala do vestido, dessa midi. Não, é midi. E vai indo, daqui a pouco sobe um pouquinho mais, daqui a pouco sobe um pouquinho, daqui a pouco coloca isso aqui, ó. Põe a midi assim, ó, para tampar, sabe? É assim que acontece, começa assim. Lá atrás começou desse jeito, é um pouquinho, é até 2 dedos no joelho, é 1 dedo, é no joelho, é 2 dedos acima do joelho. Daqui a pouco o povo está como na praia, está todo mundo à vontade. É o que é bonito, tem que se mostrar. Aí o pastorzão vai lá, faz academia, malha mesmo, minha irmã. É academia gospel, malha mesmo, meu irmão. Vem para a igreja à vontade. O que é bonito tem que mostrar. É isso aí, tem que estar todo mundo saradão. Satanás do inferno, louco, enganador. O fogo está aumentando lá para você, Satanás, espírito da mentira, e todos aqueles que amam a mentira. A palavra de Deus fala para nós lá em Apocalipse. Aliás, o Paulo ele fala para nós em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, para nós sermos imitador dele, como ele é imitador de Cristo. Lá no livro do Apocalipse, a Bíblia fala para nós que a veste de Cristo, a veste do Cordeiro, é de linho fino, e as suas vestes é até o seu pé. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem esse negócio de indecência, de pouca vergonha, não tem esse negócio de lascívia, não, porque é só um pouquinho, Deus entende. Faltou um pano, é porque a costureira não tinha mais para colocar, ficou desse jeito. Joga fora a corda, queima, anda como Deus quer, não dê lugar para o diabo. Lá mandasse a suribicanta, lá bassurianda, lá baia, gosta ou não gosta, mas é o que Deus quer de nós, a santificação. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Quer se aparecer? Põe uma melancia na cabeça. Lá que núbia sobe camassurianda, labra cheia. Eu estou casado, Deus preparou minha esposa, e agora eu tenho que estar malhando, tenho que estar mostrando que eu estou bombadão, colocar roupa a rigor. Peraí, que negócio é esse? Não, a irmã já casou, não, é porque eu tenho que mudar meu corpo, porque o meu marido, será que é o marido mesmo? Será que é o marido que está pedindo? Será que o interesse é ele? Ou será que tem alguma sombra por detrás assoprando? Louvado seja o nome do Senhor. O diabo trabalha que você não imagina. Meus irmãos, a nossa mentalidade, o nosso conhecimento, o nosso pensamento, perto do pensamento do diabo, olha, ele vai muito além da nossa imaginação.
renovação do nosso pensamento, se nós não tivermos a mente de Cristo, se nós não tivermos o Espírito Santo para nos advertir, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nós vamos ser presa fácil de Satanás. Desculpa falar isso, mas essa é a realidade. Josafá, ele reconhece. Hoje você pode reconhecer. Você pode agora, na hora da pregação, lembrar quem você era. Puxa vida, eu era um pastor, eu era um presbítero, eu era um evangelista, eu era um missionário, era uma missionária, eu era um diácono. Meu Deus, eu era um cooperador, uma cooperadora era um obreiro da casa de Deus, eu era um ministro, eu era um profeta, eu era uma profetisa, eu era. Peraí, você está lembrando, então você está vivo, então você está ouvindo. Sabe o que a Bíblia fala para você? Lá no capítulo 2, na primeira carta que foi escrita à igreja de Éfeso, capítulo 2 de Apocalipse, o Senhor fala para você que era tudo isso que eu falei. O Senhor diz: lembra da onde você caiu, lembra da onde tu caíste, levanta e pratica as primeiras obras. Hoje eu estava lendo a palavra de Deus. Deixa eu comentar uma coisa. Como o Senhor nos faz entender. Uma criança, a criança ela é desobediente ao pai quando ela nasce? Não. Ela vai crescendo e de acordo com o tratamento que ela vai tendo dos pais, do ambiente que ela vive, ela vai tendo a liberdade. Ela vai tendo as portas abertas para ela ir aonde ela quer, ou vai ter uma rédea que vai direcionar ou permitir cada passo dela. Então, de acordo com o ensinamento, com o que ela vai aprendendo em casa, é o que ela vai ser amanhã. É assim que funciona. Nós olhamos para a igreja, Deus me fez entender que na igreja é a mesma coisa. A pessoa, quando entra na igreja, ela vem para a presença de Deus, ela está ali com aquela sede, ela acabou de nascer, e ela está ali querendo absorver, aprender tudo, é aquela vontade de orar, é aquela vontade de jejuar, é aquela vontade de fazer isso, aquilo, subir para o monte, evangelizar, ganhar alma, ela quer fazer tudo, de uma vez só, num dia só, numa hora só. Só que de acordo com o que ela vai vendo, de acordo com a alimentação que ela vai tendo, de acordo com a instrução que vai dando a ela, é o que vai decidir o que ela vai ser amanhã. Quantos crentes, como Paulo fala em Coríntios, em Gálatas, no capítulo 3, quantos crentes que Paulo diz: olha, eu me admiro de vocês, vocês começaram no Espírito e agora vocês acabaram na carne. Por que será? A ausência de Paulo, a ausência da verdade, oportunidade para pessoas de fora, oportunidade para outros pregadores, para sectaristas da época, começaram a pregar na igreja da Galácia, ensinando: não é assim que Paulo está dizendo, não é dessa maneira, o certo é assim, é dessa forma, e as pessoas começaram a dar ouvido aos enganadores e esqueceram do que Paulo pregou. É assim que as coisas acontecem. A pessoa não se desvia da noite para o dia, tem todo um processo para a gente deixar de orar, para a gente deixar de jejuar, para a gente deixar de honrar com nossos compromissos com Deus. Tudo tem um processo, não é da noite para o dia. E veja que, para nós encerrarmos, Josafá, a Bíblia diz que ele vai temer, e quando ele teme, quando ele tem medo, ele fez uma coisa que ninguém poderia fazer por ele. O que ele fez? A Bíblia diz no verso 3 do capítulo 20, que ele vai buscar o Senhor, e além dele buscar o Senhor, ele apregoou o jejum. Você viu o que eu falei antes? Primeiro ele reconheceu, ele temeu, agora ele vai orar a Deus, e agora ele vai jejuar, ele vai colocar todo o povo para ajudar ele nessa oração, ele vai colocar todo o povo para ajudar ele no jejum. Não que o povo ia fazer, ia ficar em paz, não, ele foi o precursor, foi ele que teve a ideia, ele que colocou o povo no mistério. Me ajude,
Por favor, vamos orar, vamos jejuar, vamos nos humilhar, vamos buscar misericórdia de Deus, porque o mal que está por vir é muito grande, que nós seremos dissipados. Quem queria ser morto? Ninguém. Então vamos fazer o quê? Vamos buscar Deus, vamos orar, vamos jejuar. E ele diz a Bíblia que ele vai se colocar de pé, e ele vai começar a orar, vai dizer: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus, pois tu és dominador sobre todo o reino da gente, e na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre. Veja que ele começa a orar, trazendo os mistérios lá de trás, lembrando, trazendo a memória de Deus, e nessa oração ele vai começar a se humilhar. Ele vai falar: olha, Senhor, a tua casa, olha, Senhor, onde está o teu grande nome, olha, Senhor, o Senhor diz que quando vier a espada, vier a fome, vier a peste, Senhor, quando vier a destruição, quando nós olharmos para esta casa, e quando nós falarmos pelo nome do Deus dessa casa, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus do exército de Israel, quando nós clamarmos, o Senhor então vai se manifestar, o Senhor vai fazer-se presente, e o Senhor vai nos livrar com grande mão. Ele vai orar, ele vai se humilhar. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante é, meus irmãos, que no meio dessa oração, no meio de toda aquela situação toda, vai levantar o profeta. Quando Josafá acaba de orar, porque Deus vê que ele ora não apenas com lábios, mas ele busca Deus de coração. Diz a Bíblia que vai levantar um profeta, e esse profeta chamado Jaziel, no verso de número 15, ele vai dizer: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eles que sobem pela ladeira de Ziz, e eu os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Versículo 17: nesta peleja não tereis que pelejar, parai e estar em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor certamente será convosco. Queridos, quando a Bíblia diz que Deus, Ele é Deus de já, Deus é Deus de já. Josafá ora, jejua com o povo, Deus levanta o profeta. Sabe o que o Senhor diz? Olha, essa peleja não é tua, essa peleja não é vossa, fique tranquilo, deixa a espada, deixa a lança, deixa o escudo. Ué, mas pega os instrumentos de música, pega todo tipo de instrumento, pega as pastas de hino, pega os cantores, pega os levitas. Mas que guerra é essa? A guerra não é de vocês, a guerra é minha. Nessa peleja vocês não terão que pelejar, vocês vão me adorar, vocês vão me glorificar, vocês vão me exaltar, e enquanto vocês vão dando glória, enquanto vocês vão glorificando o meu nome, eu vou trabalhando, eu vou pelejando no vale de Beraca, eu vou guerreando a guerra, e quando vocês chegarem no campo de batalha, vocês terão a surpresa, porque eu, Senhor, pelejarei por vós, e vós calareis. Camonte de Pional, a Surimicanta Ladaia. Para acontecer isso, será que foi só nos dias de Josafá? Não, isso acontece hoje e agora. Basta, como eu falei, seguir aquela regra, reconhecer os nossos pecados, confessá-los diante de Deus, com oração, com arrependimento, com lágrima, ter nojo dos nossos pecados, se humilhar,
orar e jejuar na presença de Deus. Tenha certeza que independente da ordem que Deus deu, independente que Deus falou, vai morrer, põe a tua casa em ordem que você vai morrer. Eu te digo que não. Se você fizer isso, não vai morrer. Isaías 37, 38, está lá no capítulo 37, 38, mostra o rei Ezequias. Deus diz para Isaías, vai lá, fala para Ezequias pôr a casa dele em ordem, porque da cama que ele está ele não vai descer, ele vai morrer. O que Ezequias fez? Orou a Deus, chorou tremendamente, muitíssimamente, derramou lágrimas, se humilhou. Senhor, lembra, meu Deus, que eu andei na tua presença, lembra que eu fui teu servo, Senhor, lembra que eu orava, lembra que eu chorava, que eu jejuava, lembra, meu Deus. Ele vai falar com Deus, ele vai rasgar o seu coração, ele vai virar para a parede, ele vai chorar. O profeta está para sair, Deus diz, profeta, mudança de planos, volta lá, eu tenho uma palavra para o rei. Profeta, negócio esse, Deus acaba de mandar eu profetizar, agora manda voltar. Chega lá, o rei está lá, chorando na presença de Deus, está lá com o coração rasgado, quebrantado, está lá igual um pano lá jogado no chão, humilhado. Quando o profeta chega, o Senhor usa a boca do profeta e diz, rei Ezequias, eu vi as tuas lágrimas, eu ouvi a tua humilhação, eu vi que você se arrependeu dos seus pecados. Olha, eu vou te acrescentar mais 15 anos de vida. Tá bom para você, meu amigo? Essas são as minhas. Tchau. Vai embora, profeta. Deixa ele aí agora. Vai ficar mais 15 anos vivo. Não vai morrer, não. É assim. Quando Deus vê humilhação, quando Deus vê que nós estamos seguindo a regra, Deus trabalha. Ah, não, eu não vou fazer nada não, porque Deus ele sabe, Deus ele conhece que eu estou em paz com ele. Quem está em paz o quê? Está mais sujo, tem misericórdia, que panela velha enferrujada. E diz que Deus sabe que vai se humilhar, vai orar, vai buscar Deus, vai jejuar. Quem sabe ainda há misericórdia. Não é o que Lamentações diz para nós? Não é o que Jeremias falou lá em Lamentações? Põe a tua boca no pó. Quem sabe ainda haja esperança. Não confie nas pessoas. Não, fulano está orando, ciclano está orando. Está assim, continue esperando, continue. Hoje o povo não está dando glória a Deus, hoje o povo não está dando aleluia. Hoje as pessoas fogem de oração mais do que o cão foge da cruz. Vai estar orando para você, vai estar te apresentando a tua causa, o que está no teu coração. Esquece. Se você não buscar, meu filho, você está perdido. Se você não comer, ninguém vai pôr comida na tua boca, não. Você tem que fazer a tua parte. Louvado seja o nome do Senhor. E o que acontece aqui? A Bíblia diz que quando eles chegam no vale de Beraca, no lugar onde estava a concentração, a Bíblia diz que eram milhares e milhares e milhares de corpos mortos. A luta deles, a peleja dele foi 3 dias, ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, carregando ouro, prata, seda, armas, escudo, todo o despojo daquelas nações, daquele povo, daqueles reis. Eles cataram, pegaram tudo aquilo e levaram para ajudar. Ou seja, Deus honrou, Deus exaltou, Deus enriqueceu Josafá, a nação, o exército, muito mais, porque eles não pelejaram, eles preferiram confiar, depositar em Deus tudo aquilo que estava no seu coração. Então Deus estendeu a mão e deu estratégia, e eles venceram a peleja. Ou seja, Deus venceu a peleja por ele. Eu quero dizer que Deus é o mesmo e que ele quer vencer esta guerra. Deus quer vencer esta peleja, a qual está diante de você. Será que você confia? Será que você crê? Não faça isso. Se arrependa, se humilhe, ore, jejue, busque a Deus, e você verá a providência dos céus na tua vida. Amém, queridos e amados irmãos. Que Deus, o Senhor, vos abençoe em Cristo. Que Deus te dê força, que Deus te dê graça, que Deus venha abrir os céus e venha derramar sobre a tua vida, sobre o teu povo, bênçãos e vitórias sem medida.
Deus nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e dê uma salva de palma calorosa, glorificando a Deus, bem alegre, porque o Senhor Jesus merece. Cadê o glória a Deus?